Era uma vez um menino que cuidava de um rebanho de ovelhas nas montanhas. Para se divertir, ele costumava pregar peças nas pessoas da aldeia gritando lobo, lobo, para fazê-las correr para ajudar a proteger o rebanho. Mas, na realidade, não havia nenhum lobo. Um dia, enquanto cuidava das ovelhas, um lobo realmente apareceu. O menino tentou gritar lobo, lobo, para pedir ajuda, mas ninguém veio em seu auxílio, pensando que era outra brincadeira. O lobo acabou atacando algumas ovelhas e o menino ficou muito assustado. Depois disso, ele parou de pregar peças e decidiu contar a verdade sobre suas mentiras para a aldeia. A partir daquele dia, o menino se tornou mais responsável e cuidadoso com as ovelhas, e as pessoas da aldeia aprenderam a não subestimar os perigos que podem ocorrer nas montanhas. Mas o que aconteceu com o menino e o lobo depois disso, ninguém sabe, pois essa história não tem um final definido. Com o tempo, as coisas voltaram ao normal na aldeia e o menino continuou a cuidar das ovelhas, agora com mais responsabilidade. Mas, de tempos em tempos, ele ainda lembrava do ataque do lobo e sentia medo. E assim, a história continua sem um final definido. Talvez o lobo tenha desaparecido para sempre, ou talvez ele tenha voltado para aterrorizar o rebanho novamente. Ou talvez o menino tenha encontrado uma maneira de afastar o lobo e viver em paz nas montanhas. A verdade é que cada um pode imaginar seu próprio final para essa história. Depois do ataque do lobo, o menino ficou muito assustado e decidiu levar as ovelhas de volta para a aldeia imediatamente. Ele contou a todos sobre o ataque e a verdade sobre suas brincadeiras anteriores. Algumas pessoas na aldeia ficaram bravas com o menino por enganá-las, mas outras entenderam que ele era apenas uma criança que queria se divertir. No entanto, todos ficaram preocupados com a presença do lobo nas montanhas. O menino e algumas pessoas da aldeia decidiram ir à procura do lobo para tentar afastá-lo do rebanho e impedir novos ataques. Eles passaram horas caminhando pelas. Com o passar dos dias, o menino começou a notar que o lobo voltava a se aproximar do rebanho de ovelhas. Ele ficou muito preocupado e decidiu alertar a aldeia novamente. Desta vez, todos levaram o aviso do menino a sério e organizaram uma busca pelo lobo. Eles se dividiram em grupos e procuraram em todos os cantos das montanhas. Depois de algumas horas de busca, um dos grupos encontrou o lobo, que estava ferido. Parecia que ele havia sido atacado por outro animal. Os moradores da aldeia ficaram aliviados por ter encontrado o lobo, mas também se perguntaram o que fazer com ele. O menino, que se sentia culpado pela situação, propôs cuidar do lobo até que ele se recuperasse. Ele sabia que não era a solução ideal, mas não queria deixar o lobo sofrer. Com o tempo, o lobo se recuperou e se tornou amigo do menino. Ele passou a conviver com as ovelhas e nunca mais atacou o rebanho. O menino e o lobo se tornaram companheiros inseparáveis, e as pessoas da aldeia aprenderam a respeitar e admirar a coragem e a compaixão do menino. E assim, a história teve um final feliz, mostrando que mesmo as piores situações podem ser transformadas em algo bom quando há bondade e compaixão envolvidas. O menino, que se sentia culpado pela situação, propôs cuidar do lobo até que ele se recuperasse. Ele sabia que não era a solução ideal, mas não queria deixar o lobo sofrer. Com o tempo, o lobo se recuperou e se tornou amigo do menino. Ele passou a conviver com as ovelhas e nunca mais atacou o rebanho. O menino e o lobo se tornaram companheiros inseparáveis, e as pessoas da aldeia aprenderam a respeitar e admirar a coragem e a compaixão do menino. E assim, a história teve um final feliz, mostrando que mesmo as piores situações podem ser transformadas em algo bom quando há bondade e compaixão envolvidas. Depois do incidente com os caçadores, o menino e as pessoas da aldeia decidiram se unir para proteger a vida selvagem das montanhas. Eles criaram um projeto de conservação ambiental e passaram a trabalhar em conjunto para proteger os animais e as plantas da região. O lobo se tornou um símbolo da luta pela preservação da natureza e as pessoas da aldeia passaram a respeitá-lo ainda mais. O menino, que antes era visto como um trapaceiro, se tornou um herói na aldeia por sua coragem e dedicação. Com o tempo, a aldeia se tornou um exemplo de comunidade sustentável e atraiu visitantes de diversas partes do mundo. O menino cresceu e se tornou um defensor da
Natureza, trabalhando para conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação do meio ambiente. E assim, a história teve um final inspirador, mostrando que a união e a determinação podem transformar uma comunidade e ajudar a proteger o planeta em que vivemos. A lição final é que, com esforço e dedicação, podemos fazer a diferença e deixar um legado positivo para as gerações futuras. Um dia, enquanto estavam explorando uma caverna, o menino e o lobo encontraram um filhote de lobo ferido. O menino sabia que não poderia deixar o filhote ali, então decidiu levá-lo para a cabana e cuidar dele até que se recuperasse. Com o tempo, o filhote se recuperou e se tornou amigo do lobo e do menino. Juntos, os três exploravam as montanhas, aprendendo sobre a natureza e descobrindo novas aventuras. E assim, a história teve um final feliz, mostrando que a amizade e a dedicação podem criar laços indestrutíveis entre seres humanos e animais. O menino, o lobo e o filhote se